Você já se sentiu como se um peso enorme estivesse esmagando seu peito, com o coração acelerado e a mente girando sem parar? Essa sensação de ansiedade, esse nó na garganta que parece que nunca vai desatar. E se eu te dissesse que há milhares de anos, homens e mulheres sentiram exatamente a mesma coisa e encontraram conforto e força em palavras que atravessaram o tempo, palavras que podem acalmar a tempestade dentro de você, hoje mesmo? Fique comigo porque vamos descobrir juntos o poder curativo dos salmos e como eles podem ser um verdadeiro bálsamo para o seu coração ansioso. Olá! Que bom ter você aqui! No mundo de hoje, com tantas pressões, notificações e incertezas, a ansiedade se tornou uma companheira constante para muitos de nós. É como um ruído de fundo que nunca desliga. Buscamos alívio em vários lugares, mas muitas vezes esquecemos de olhar para uma fonte de sabedoria antiga e poderosa, o livro de Salmos. Não, isso não é apenas sobre religião. É sobre encontrar paz, esperança e uma conexão profunda que acalma a alma. Os Salmos são, em essência, o diário da alma humana. Eles foram escritos por pessoas reais, como o rei Davi, que passaram por momentos de profundo desespero, medo, solidão, mas também de imensa alegria e gratidão. Eles não escondiam seus sentimentos. Pelo contrário, eles os derramavam diante de Deus de forma crua e honesta. E é exatamente por isso que eles nos tocam tanto hoje. Eles nos dão permissão para sentir o que sentimos e nos mostram um caminho para lidar com essas emoções. Vamos começar com um dos mais conhecidos, o Salmo 23. Você provavelmente já ouviu: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas vamos parar e realmente pensar no que isso significa quando a ansiedade ataca. A ansiedade muitas vezes vem do medo do futuro, da sensação de falta de controle, do medo de não ter o suficiente, seja dinheiro, força ou segurança. Quando Davi escreveu isso, ele estava declarando uma confiança radical. Ele não estava dizendo que não teria problemas, mas que, mesmo no meio deles, ele não estaria desamparado. Imagine um pastor cuidando de suas ovelhas. Ele as guia para pastos verdes, para lugares de descanso. Ele as leva para junto de águas tranquilas. Essa é uma imagem de paz, de provisão. A ansiedade nos faz sentir perdidos e sozinhos. Mas este salmo nos lembra que há um guia cuidando de nós. E a parte mais poderosa para mim é: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Note que ele não diz: se eu andar, mas ainda que eu ande. Ele sabia que passaria por vales escuros. A ansiedade é um desses vales. Mas a promessa não é a ausência do vale, e sim a presença do pastor no vale conosco. Saber que não estamos sozinhos nessa escuridão é o primeiro passo para encontrar a luz. Agora, vamos para outro salmo poderoso para momentos de angústia. O Salmo 46. Ele começa com uma declaração forte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Refúgio é um lugar para onde corremos para nos proteger. Fortaleza é um lugar que nos defende. Quando a ansiedade ataca, parece que estamos em um campo de batalha aberto, vulneráveis a todos os e se. Este salmo nos convida a correr para um lugar seguro. E a parte que realmente fala sobre a ansiedade está no versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Em hebraico, aquietai-vos tem um sentido de pare de lutar. Solte, relaxe. A ansiedade é uma luta constante na nossa mente. Nós tentamos controlar tudo, prever todos os resultados, resolver todos os problemas de uma vez. E Deus, através do salmista, nos diz: pare, respire, solte o controle, confie em mim. É um convite para cessar a guerra interna e simplesmente descansar na soberania e no cuidado dele. Da próxima vez que sua mente começar a acelerar, tente repetir isso para si mesmo. Aquietai-vos, pare de lutar. Solte. É um exercício espiritual e mental incrivelmente poderoso. Muitas vezes, a ansiedade também vem de um sentimento de que nossas orações não estão sendo ouvidas, de que estamos clamando no vazio. O Salmo 13 fala sobre isso de forma muito honesta. O salmista começa com um grito de desespero: até quando, Senhor?
Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Isso soa familiar? Quantas vezes, no meio da ansiedade, nos sentimos abandonados? O incrível deste salmo é que ele nos mostra que é normal fazer essas perguntas. É permitido questionar. É permitido sentir essa dor da distância. Mas veja a virada que acontece no final do salmo. Depois de derramar toda a sua angústia, ele muda o tom. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação. Meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. O que aconteceu? Ele não recebeu uma resposta audível. A situação dele provavelmente não mudou magicamente. O que mudou foi a sua perspectiva. Ele escolheu, como um ato de vontade, lembrar-se da fidelidade de Deus no passado. Ele escolheu confiar, mesmo sem sentir. E ele terminou com um cântico. Isso nos ensina que, mesmo que a ansiedade ainda esteja presente, podemos escolher focar na esperança e na gratidão. Essa mudança de foco é uma ferramenta fundamental para quebrar o ciclo da ansiedade. Outro salmo que é como um abraço para a alma ansiosa é o Salmo 91. Ele é conhecido como o Salmo da Proteção. Ele fala sobre habitar no esconderijo do Altíssimo e descansar à sombra do Onipotente. Que imagem linda de segurança! A ansiedade nos faz sentir expostos, mas este salmo nos envolve em proteção. Ele fala sobre ser livrado do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O laço do passarinheiro é uma armadilha inesperada, sutil. A ansiedade muitas vezes funciona assim, nos prendendo quando menos esperamos. O salmo continua com promessas de proteção contra terrores noturnos e a seta que voa de dia. Nossos medos e preocupações não tiram folga. Eles nos atacam de dia e de noite. Mas a promessa aqui é de livramento e cuidado. Ler o Salmo 91 em voz alta quando você está com medo pode ter um efeito calmante e imediato. É como construir um muro de fé ao seu redor, declarando que você não está sozinho e que está sob um cuidado maior. Então, como podemos aplicar isso de forma prática? Primeiro, não apenas leia os salmos. Ore os salmos. Quando você não tiver palavras para expressar sua ansiedade, use as palavras do salmista. Diga com ele: até quando, Senhor? E depois diga também: mas eu confio na tua benignidade. Torne essas palavras a sua própria oração. Segundo, memorize alguns versículos-chave. Quando um pensamento ansioso surgir, contra-ataque com uma verdade. Se o medo do futuro vier, responda com: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se a sensação de caos tomar conta, respire fundo e diga: aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Ter essas palavras na ponta da língua é como ter um kit de primeiros socorros para a sua alma. Terceiro, transforme os salmos em um diário. E depois, escreva um salmo, como o 23 ou o 91, e reflita sobre como essas promessas se aplicam à sua situação específica. Os salmos não são uma fórmula mágica que elimina a ansiedade para sempre. Eles são uma ferramenta poderosa, um companheiro de jornada. Eles nos lembram que não estamos sozinhos em nossos sentimentos e nos apontam para uma esperança que é maior do que nossas preocupações. Eles nos ensinam a sermos honestos com nossa dor, mas também a escolhermos a confiança. Se você está lutando com uma ansiedade severa, é muito importante procurar ajuda profissional. Terapia e acompanhamento médico são presentes de Deus e ferramentas essenciais. Os salmos podem ser um complemento espiritual poderoso nesse processo de cura. Espero que esta jornada pelos salmos tenha trazido um pouco de paz ao seu coração hoje. Lembre-se: seus sentimentos são válidos, mas eles não definem a sua realidade final. Existe um refúgio, existe um pastor, existe um socorro bem presente na angústia. Se este vídeo te ajudou de alguma forma, compartilhe com alguém que também possa estar precisando ouvir essa mensagem de esperança. Deixe um comentário dizendo qual salmo mais fala com você em momentos de ansiedade. Sua experiência pode encorajar outra pessoa. Muito obrigado por assistir. E que a paz que excede todo entendimento guarde o seu coração e a sua mente.